noite, queridos irmãos, paz e graça, amém? Glória a Deus, bom estar aqui de volta, virtualmente com os irmãos, não é? Nesta noite de quarta-feira, para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Enquanto estamos nesse período de quarentena, é uma maneira que nós buscamos para estar presente com os irmãos, trazendo a palavra de Deus, para que não fiquemos assim tão distantes uns dos outros. Esta noite nós vamos dar continuidade ao estudo da trilogia sobre os três inimigos do crente: Satanás, o mundo e a carne. Quarta-feira passada nós estudamos sobre o primeiro inimigo, que é Satanás. Hoje nós vamos estudar o segundo inimigo. Mas antes eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Feche os seus olhos. Pai Celestial, Deus bendito, Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, nesta noite nós te pedimos a tua bênção para o teu povo, Senhor, que está cada um nos seus lares, outros estão chegando do trabalho. Abençoa cada um dos teus servos, Pai, derramando a tua bênção, protegendo, livrando deste mal, Senhor, que tem assolado. Pai querido, nós oramos agradecidos pelo nome de Jesus, e que a tua palavra nesta noite venha consolar os nossos corações, e não apenas consolar, Senhor, mas também nos advertir, nos trazer uma advertência maior, para que possamos viver uma vida de consagração, que possamos viver aquela vida que o Senhor espera de cada um de nós. Eu oro assim, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir uma música com o grupo Vencedores por Cristo. Quem é da década de 80, 70, 80 e 90 vai lembrar do grupo Vencedores por Cristo. E nesta noite eu quero chamar você para cantar junto com Vencedores por Cristo uma música muito linda, que tem como título Sinceramente. Após a música nós voltaremos com o estudo da palavra. Amém? Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir só amar? Ouço falar por aí sobre Deus, e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor.
Muito bem, queridos irmãos, vamos meditar na palavra. O primeiro estudo que nós fizemos quarta-feira, primeiro estudo de 3, teve o título Eu Mais Que Vencedor, e falamos sobre os 3 inimigos do crente, mas fizemos enfatizamos o primeiro inimigo, que é Satanás. Hoje nós falaremos sobre o segundo. Então vamos usar o mesmo versículo, Romanos 8:37, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Lembrando um pouco do estudo da última quarta-feira, quando falamos sobre o primeiro inimigo do crente, dizemos que as 3 armas espirituais poderosas para vencer a Satanás são o perdão, o amor e a unidade. Dizemos também que para vencer o inimigo, precisamos conhecer as estratégias de ataque do mesmo. E hoje nós vamos ver o segundo inimigo do crente, que é o mundo. E a primeira pergunta desta noite é: o que é o mundo para Deus? A Bíblia define como o mundo o sistema que é contrário a Deus. O comportamento, o jeito de se vestir das pessoas, o jeito de falar, o estilo de vida, o estilo das músicas daqueles que são infiéis a Deus. Satanás, o primeiro inimigo, é quem forja o espírito do mundo. Ele quem está por trás do modo de pensar e de agir das pessoas que ainda estão longe de Cristo Jesus. Ainda não aceitaram verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. E Deus, através da sua palavra, nos aconselha a não seguir o estilo desse mundo. O comportamento, não copiar o comportamento, o estilo de vida, o estilo de vestidos que estão sob o domínio do espírito deste mundo, a maneira de agir. A batalha entre as trevas e a luz é pelo coração do ser humano. E a pergunta é: vamos amar mais a luz ou as trevas? Se seguirmos o rumo deste mundo, nós amaremos mais as trevas. Porém, se seguirmos o rumo da palavra de Deus, amaremos mais a luz. E o apóstolo João diz na sua primeira carta: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, como disse João, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amar as coisas do mundo é um perigo constante que cerca os cristãos. Isso significa que o cristão não pode amar o sistema moralmente corrupto desse mundo, ou seja, gostar, querer, praticar, se igualar e fazer o que a sociedade que está sob o domínio do espírito do mundo faz. Paulo, escrevendo a carta aos Éfesos, no capítulo 2, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todos os que amam esse sistema estão fora do amor de Deus, porque não são filhos de Deus, e sim filhos da desobediência. A segunda pergunta: o que o mundo oferece? Primeira coisa,
os maus desejos da natureza humana, ou seja, as concupiscências, os desejos desordenados da carne. Isso representa toda a esfera de prazer, entretenimento, diversões, conforto, inclui vícios, filmes pornográficos, televisão, dança, música e todas as espécies de atividade nas quais as pessoas se envolvem. O mundo também oferece o desejo desordenado dos olhos. Isso descreve o desejo intenso de uma pessoa ter o que ela vê. Geralmente gira em torno do desejo de possuir uma mulher, de possuir um homem, um carro novo, essas coisas, etc. Né? E o mundo também oferece a soberba da vida. É a característica de quem tem ambição exagerada. Busca riqueza a qualquer preço. Ter status, ser bem-sucedido, isso é a soberba da vida que o mundo também oferece. E esta é a árvore maligna, com os 3 ramos principais: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso pode ser descrito por um único termo: a cobiça. A maioria dos itens mencionados aqui é permitida por Deus. O problema é o cristão ficar se divertindo e se ocupando com as coisas dessa vida e deixar Deus de lado. E só lembrar de Deus apenas uma vez por semana, no domingo. Buscar as riquezas, a posição social, por cobiça, para o seu próprio prazer e satisfação íntima, é errado. Devemos deixar que Deus nos coloque onde Ele quer e não onde desejamos chegar. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 3, diz assim: pedis e não recebei, porque pedis mal, para gastardes os vossos deleites. O ser humano busca as riquezas para satisfazer o seu prazer. Já Deus dá as riquezas para ele, para ajudar os necessitados. Todos esses desejos desordenados do mundo vão passar, como disse João. Portanto, o apóstolo João quer dizer que ser consumido por essa vida é estar despreparado para a vida vindoura. É uma tragédia investir tempo e recursos no que não vai durar. Temos que investir o nosso tempo e recursos fazendo a vontade de Deus, porque dessa forma permaneceremos para sempre. O espírito do mundo provoca e induz as pessoas às suas concupiscências, aos seus desejos desordenados, porque cada pessoa é atraído por aquilo que ela gosta, o que chama a sua atenção. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. O espírito do mundo procura seduzir a todos os seus prazeres enganosos, seja o conforto, a diversão, o sexo, o dinheiro, a televisão, etc, etc. Todas essas concupiscências têm como finalidade manter o ser humano desligado de Deus. Desviar a atenção do cristão para outras coisas que não sejam estudar a palavra e fazer a sua obra. Fazer o cristão esfriar na fé e não ter uma vida de oração séria, alimentar-se com todo tipo de carnalidade. O pecado, irmãos, é uma escolha. Ou você dá ouvidos a Deus e se firma na sua palavra, rejeitando a tentação, ou se deixa seduzir pelos prazeres da carne. Os desejos pelas coisas do mundo obstruem a busca pela verdade. Mateus capítulo 13, Jesus contando a parábola do semeador, lá no verso 22 ele diz: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus deixa claro que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra dele. E ela fica infrutífera, ou seja, os cuidados deste mundo incluem o desejo desordenado, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida e a busca da riqueza. Todos os cristãos que se deixam seduzir pelos prazeres do mundo tornam-se inimigos de Deus. É o que a Bíblia diz em Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não saibei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como ser a noiva de Cristo e ser amigo do mundo ao mesmo tempo. Ou seja, se deixar levar pelos prazeres do mundo. Seria a mesma coisa que uma mulher que tem um esposo e quando ele não está com ela, ela sai com outro homem. Isso é adultério. Hoje, os cristãos permitem que as concupiscências do mundo façam parte de suas vidas. Mas Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é possível servir a dois senhores. Não dá para ficar um pouco no reino de Deus e um pouco no mundo, no reino das trevas. Infelizmente, muitos cristãos se recusam a crer nisso. Mesmo estando escrito na palavra de Deus, esses cristãos estão cegos e não conseguem ver que o caminho que eles estão trilhando é o espaçoso e não o estreito. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 3, ele diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória do Deus, o qual é a imagem de Deus. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus adverte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Esses cristãos estão sob o domínio do espírito do mundo e não conseguem ver. Leem a palavra mentalmente, mas ela não entra no seu coração, porque já estão tão acostumados com o mundo que perderam a noção do que é errado. O amor é uma questão de dedicação a alguém ou a alguma coisa. O nosso coração é alvo dessa grande batalha. E uma coisa é certa, no decorrer da nossa vida, seremos conduzidos pelo que mais gostamos. E o primeiro e o maior mandamento que Jesus disse é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar o mundo significa que o homem vai se dedicar, empregar tempo, esforço e recurso a si mesmo, buscando as coisas que gratificam a carne e o que este mundo tem para lhe oferecer. Quem se dedica ao que o sistema do mundo oferece, simplesmente não ama a Deus. É a Bíblia que está dizendo. E aí vem a terceira pergunta: como vencer o mundo? Primeiro, não se conformando com ele. Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está a chave de tudo: querer vencer o mundo, não se conformar. Isso vem de dentro. E aqui surge uma pergunta: eu quero realmente vencer o mundo? Tiago, voltando a Tiago 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Segundo, como vencer o mundo? Transformar-se pela renovação. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, pela renovação o crente é fortalecido e assim sua resistência contra as coisas do mundo se torna mais completa. Pela renovação, o Espírito Santo aumenta o amor de Deus em nossos corações. Assim o crente continua a viver o primeiro amor. E a terceira coisa, como vencer o mundo? Tendo consciência do que é o mundo e seus malefícios. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo não procede de Deus, mas do mundo. O mundo nos separa de Deus. Ele trabalha com a concupiscência, quer dizer, o apetite carnal desordenado. E veja os males que isso produz. O apóstolo Paulo disse que foi dominado pela concupiscência. Veja só. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Quer dizer, todo desejo desordenado, porquanto sem a lei estava morto o pecado. A concupiscência, ela corrompe nossa vida. Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Seus prazeres são passageiros. É a terceira coisa. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a quarta e última pergunta desta noite. Que bênçãos recebem aqueles que vencem o mundo? Quais são as bênçãos que estão reservadas para aqueles que vencem o mundo? Vence esse segundo inimigo. A primeira, torna-se um exemplo para outros. 1 Tessalonicenses capítulo 1. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que coisa maravilhosa! Ao vencermos o mundo, nós nos tornamos exemplo para outras vidas que querem vencer. A segunda coisa que acontece, condição para ganhar o mundo para Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Isso significa, meus amados irmãos, que somos alvo do olhar das pessoas, tornamos-nos pessoas diferentes quando vencemos o mundo, quando não estamos debaixo dos mesmos desejos que os outros estão, os mesmos desejos carnais. A terceira coisa que acontece, a terceira bênção que acontece para aqueles, que está reservado para aqueles que vencem o mundo, vão reinar com Cristo sobre esse mundo. Apocalipse 20, verso 6. Jesus, são palavras de Jesus: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E por fim, a quarta bênção que está reservada para os que vencem o mundo: herdará todas as coisas. Aleluia! Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 21, verso 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, em contrapartida, queridos, veja o que a Bíblia fala aos que não vencem ao mundo. Apocalipse 21, 8, é o próprio Jesus falando: mas quanto aos tímidos, e eu vou repetir essa expressão, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tímido, que eu repeti, aqui é fraco. É aquela pessoa que cede facilmente ao pecado. É aquele crente que não tem segurança espiritual. É que ele vive sempre caindo no pecado. É o tímido. Tem medo de enfrentar o pecado. Tem medo de enfrentar o mundo. Concluindo, igreja, vamos nos afastar das coisas do mundo. Vamos lutar contra as coisas do mundo. Vamos deixar claro ao mundo que somos inimigos dele. E assim ficará mais fácil a nossa vitória. Assim, com certeza, seremos mais que vencedores,
por aquele que nos amou. Jesus Cristo, o imortal dos séculos. Que possamos pedir a Deus que nos dê força e que possamos ser adestrados na palavra para vencermos esse segundo inimigo da nossa vida espiritual, que é este mundo. Deus abençoe a sua vida. E assim, irmãos, chegamos ao final da nossa meditação esta noite. Esperamos em Deus que você tenha uma noite de repouso tranquilo na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos em breve estar de volta ao santuário, todos reunidos, matando aquela saudade, dando aquele abraço, né? Estamos orando para que Deus mande embora essa epidemia e que todos nós voltemos ao convívio uns dos outros. Após a oração, você vai ficar com uma outra música que você vai cantar justamente com Oséias de Paula, ok? Mas agora eu quero orar por você mais uma vez. Santo Deus, Pai maravilhoso, glória seja dada ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos adverte, que nos traz o consolo, que nos fortalece, Senhor. Pai querido, a nossa oração esta noite, que o Senhor fortaleça o coração de cada irmão, aí no seu lar, aí, ó Deus, onde ele se encontra em família, que o Senhor possa fortalecê-los. Pai, abençoa grandemente a tua igreja de um modo geral, abençoa teu servo, pastor da igreja, derrama a tua bênção sobre o mesmo, dá-lhe sabedoria, Pai, para conduzir o rebanho que o Senhor colocou sob sua responsabilidade, para que a tua igreja possa caminhar unida em direção à vitória. Pai querido, nós oramos assim, pedindo a tua bênção para essa noite, que possamos ter um repouso tranquilo e que possamos despertar para um novo dia de atividades, para que possamos, ó Deus, cuidar uns dos outros, orando uns pelos outros, não nos esquecendo de fazer o bem. Pai, perdoa as nossas faltas, em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi